Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 2 de fevereiro, quinta-feira. Nós estamos no dia de hoje celebrando, enquanto igreja, a festa da apresentação do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é apresentado ao templo. Neste dia também podemos viver a bênção da vela, para que a luz eterna, que é o próprio Cristo, brilhe em nosso coração, dissipe as trevas. Uma celebração que acontece exatamente 40 dias após o Natal. Nós vivenciamos, amados irmãos e irmãs, então esse período de 40 dias, uma quaresma pós-Natal, mas diferente daquela quaresma que vivíamos ou que vamos viver logo mais, por assim dizer, em preparação para a Páscoa, uma quaresma onde o nosso coração precisa se converter pelas penitências, jejum e oração. Nós vivíamos um caminho um pouco diferenciado, pela alegria do nascimento, do menino Deus que veio ao nosso encontro. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os 2 dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando então a festa da apresentação do Senhor. Existe na liturgia de hoje uma exortação que nos introduz ao sentido desta festa, que diz assim: irmãos e irmãs, há 40 dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor, e hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado no templo por Maria e José. Conformava-se assim a lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Impulsionado pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, reconheceram o Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo.
Também nós, reunidos pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir à casa de Deus, ao encontro de Cristo. Nós o encontraremos e reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória. Para o dia de hoje também se concede uma bênção toda especial, a bênção das velas. Então, enquanto explico a homilia nesse instante, vá ouvindo ainda, acompanhando, ouvindo a explicação, a procura de uma vela para que na conclusão da meditação, da reflexão dessa palavra, o Padre possa conceder a bênção das velas para a ocasião desta festa. Amados irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de 2 leituras para esta festa, uma do profeta ou da profecia de Malaquias, capítulo 3, de 1 a 4, e a outra da carta aos Hebreus, capítulo 2, 14 a 18. Vamos dar atenção à profecia de Malaquias. A profecia diz: assim diz o Senhor, eis que envio o meu anjo, que ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Então, esse que vai à frente para preparar o anjo do Senhor, aqui em Malaquias nós vemos uma referência a São João Batista, poderíamos assim dizer. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo que foge, como a barrela dos lavadeiros, e está a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro, como a prata. Eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Então, o Senhor que vem ao nosso encontro e que nos purifica, o Senhor que nos dá a graça de sermos puros, purificados por seu sangue, por sua entrega de amor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá, de Jerusalém, como nos primeiros tempos, como nos anos antigos. Então a nossa oferta, também os nossos dons são apresentados ao Senhor e Ele concede a nós a graça de sua própria presença. O Salmo 23 traz como resposta: ó Rei de Judá, o Rei de Judá é o Senhor onipotente. O Rei de Judá é o Senhor onipotente, o Senhor da glória, o Deus todo-poderoso. A pequena criança apresentada então no templo é o próprio Deus, vivo e verdadeiro Salvador da história. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, de São Lucas, ele tem 2 versões, a versão mais longa e a versão mais breve. O Padre fez opção pela versão mais breve, mas que já nos dá um panorama muito profundo deste encontro, deste momento. Os pais de Jesus eram observadores, eles observavam a lei de Israel. Por isso, vivem este momento de apresentar Jesus no templo, de oferecer o resgate dos primogênitos e de purificação da própria Mãe de Deus e nossa. Então, este grande mistério acontece. Nós o celebramos, amados irmãos e irmãs, na igreja. Nós o celebramos na graça da meditação do Santo Terço, o 4º mistério, a apresentação do Senhor no templo e a purificação de Maria Santíssima. Então, eles são sujeitos à lei e observam a lei. O sacrifício oferecido é o sacrifício dos pobres, um par de pombinhos, que eles oferecem em resgate do primogênito. Também neste contexto, é celebrado também, amados irmãos e irmãs, no 8º dia, a circuncisão e a imposição do nome do pequenino, para esse contexto. Amados irmãos e irmãs, Jesus é apresentado no templo, e no templo se encontrava um homem de idade avançada, um velho, chamado Simeão. Ele esperava consolação do povo de Israel. O Espírito estava com ele, um homem pleno, cheio do Espírito.
e que lhe havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Ele vê, ele contempla neste pequenino, neste frágil pequenino, o Rei da Glória, o Salvador de toda a história. Quando então apresenta o menino Jesus a este homem, e ele, cumprindo o que a lei ordenava, Simeão toma o menino nos braços e eleva um dos mais belos cânticos da igreja, que geralmente é utilizado na oração da noite, nas completas. Agora, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. Muitas vezes nos perguntamos que oração eu posso fazer à noite antes de dormir. Então guarde esta passagem. Esta é uma das mais belas orações que podemos rezar sem medo nenhum, sem nenhum momento ou tipo de reservas. Então, Lucas 2, então grave essa passagem, versículos de 29 a 32, é esta belíssima oração, aonde então nós bendizemos ao Senhor e confiamos a noite de sono na graça do Deus da vida, que os nossos olhos contemplar a salvação, a graça do viver, do existir, do Deus que se encontra conosco e que jamais nos abandona, o Deus da vida, que possamos sempre entoar este hino, que possamos sempre entoar este louvor ao Deus que tanto nos ama. Por fim, então, agora eu te convido, você que foi procurar a vela para esse momento, então para pedir essa bênção, a bênção das velas, e é curioso observar isso. Hoje celebramos a festa da apresentação do Senhor, abençoamos as velas. No dia de amanhã, dia 3 de fevereiro, a memória de São Brás, primeira sexta-feira do mês. Então nós conferimos a bênção da garganta com essas velas que foram abençoadas no dia anterior. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus, luz verdadeira e fonte e princípio da luz eterna, fazei brilhar no coração de vossos fiéis a luz que não se extingue, para que, iluminados por estas velas, no vosso templo santo, cheguemos ao esplendor da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que o Senhor Deus da vida possa conceder esta graça, desta bênção especial, essa vela, que possamos acender então em nossas casas, nos momentos de oração, que o Deus da vida ilumine e dissipe as trevas do nosso coração. Que o Senhor esteja convosco sempre, amado irmão, amada irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.